everybody! Teacher Lucilena na área! E hoje eu estou aqui para dar uma geral na prova do barro de ontem. Então vou te explicar o que mudou nessa prova, o que continua igual e ainda por cima vou compará-la com o espanhol. Então me dá seu like, se inscreva no canal imediatamente, hein? E ative o sininho para você saber o dia que você vai assistir a resolução dessa prova. Bom, pessoal, nessa panorâmica da prova de inglês, eu resolvi confrontá-la com a prova de espanhol. Coloquei as duas lado a lado, como você pode observar aí na tela. O que se manteve em relação aos anos anteriores na prova de inglês? O assunto, porque aqui ele vai falar de reconhecimento facial como uma tecnologia que vai ajudar a polícia. E na prova de espanhol se manteve o quê? O qualquer assunto. Como assim qualquer assunto? A prova de espanhol ela não seguia um padrão de assuntos e continua não seguindo. E para quem escolheu espanhol, uma curiosidade. Eu não sei pronunciar espanhol direito, tá? Eu estudei apenas um ano na faculdade, então eu vou falar na base do chute mesmo, novelas. Quando eu comecei a ler esse texto ontem à noite, eu achei, pelo título e o começo aqui, que estivesse falando de novela, seriado, de televisão, mas não é isso, tá? No final desse texto, você vai ver que ele está falando de novela, gênero literário. Então a prova de espanhol mantém-se como? Com assuntos variados, que você não sabe quais são. E a prova de inglês, em termos de assuntos, se manteve dentro do que ela sempre cobrou. Assuntos relacionados a políticas públicas, polícia e segurança. Tamanho dos textos. A prova de espanhol diminuiu, a de inglês aumentou um pouquinho, mas vocês vão ter uma surpresinha quanto a isso quando a gente estiver na resolução. Tipos de questão. Aqui foi a maior mudança, porque a linha de raciocínio mudou bastante. A GV, ela vai um pouco mais fundo em alguns assuntos. E um detalhe, eu acredito que a equipe ou o professor que fez a prova de inglês seja uma pessoa extremamente experiente e que tenha bastante tempo de carreira, tá? Vocês vão entender isso na resolução. É muito interessante isso. Bom, vamos lá. Nas provas do barro anteriores, você não tinha esse tipo de questão de você ter que analisar algumas orações e decidir se elas são verdadeiras ou falsas de acordo com o texto. A gente estava acostumado com testes como esse número 2 aqui, que você tem o enunciado, você tem 5 alternativas, uma delas é correta, as outras 4 estão erradas. Agora não, você tem que avaliar cada oração. E a prova de espanhol foi mais cruel nesse sentido, porque ela tem 2 testes nesse formato, teste 1, teste 3, e a prova de inglês é só o teste 1. E qual que é a diferença de raciocínio aqui? Em primeiro lugar, nessa prova de inglês, a gente deu sorte, porque se você reparar, eu destaquei essa sigla, a FR, ela está nas 3 orações. Então eu posso buscar essa sigla no texto, quando eu estiver lendo, voltar para cá e ver se a oração é verdadeira ou falsa. Mas se você não tiver uma palavra idêntica nas 3 orações, você não tem a mínima ideia de como saber em que parte do texto está essa oração. Então nisso a prova ficou mais difícil, tá? E isso serve aqui para espanhol também. Se você observar, você não tem palavras repetidas como essa sigla aqui, tá? Aí aqui você tem também umas diferenças, ó, de uma oração para outra em termos de vocabulário. Isso dificulta, mas tem uma forma de você não demorar muito para fazer isso. Na aula de resolução eu vou explicar para vocês com calma. Bom, um teste do jeito que a gente já está acostumado, que tem aqui o enunciado, você pega a palavra-chave, memoriza. Quando estiver lendo o texto, você vem aqui e responde. E caiu gramática. Para minha alegria, o teste 3 é exatamente o que eu estava explicando para vocês na quinta-feira passada, na aula de revisão para essa prova, sobre linking words. E eu coloquei um resuminho para vocês baixarem. Essa palavra, ela está no resuminho e ela está no slide da aula. Então, quem pegou, deu uma olhada, prestou atenção, quando veio fazer essa prova, ficou feliz. Porque chegou aqui e foi direto para a resposta em menos de meio minuto. O teste 3, assim como o 5,
dizem respeito a linking words, que na sua maioria são conjunções. A prova de espanhol veio acompanhando isso, que é o equivalente aos testes 4 e 6. Então me parece que a prova de espanhol está querendo seguir o modelo da prova de inglês. Eu não sei se para quem escolheu espanhol isso é melhor ou é pior. O teste 4 pode ser considerado linking words, que ele pode ser estudado como vocabulário de linking words ou meramente vocabulário. E quanto a isso, nós temos também aqui em espanhol um teste desse, ó. Então, 2 testes de linking words, ou 3, se você não considerar esse vocabulário. E para nossa alegria, o teste 6 continuou da mesma forma das provas anteriores, nos indicando onde encontrar a resposta no primeiro parágrafo, que é algo parecido aqui com o teste 5 de espanhol. Bom, para resumir, o que mudou na prova de inglês? Em termos de assunto, nada. Continua caindo gramática, o assunto que sempre foi muito cobrado em quase todas as provas, menos a de 2016, que é linking words, caiu. A interpretação de texto é que mudou. Em que sentido? De repente eu vou ter que ler o texto, não todo 2 vezes, mas algumas partes 2 vezes, para achar a resposta para esses testes aqui que possuem o verdadeiro ou falso. No próximo vídeo, ainda essa semana, eu vou trazer para vocês a resolução da prova do Barro, tudo explicadinha, traduzida, porque essa alternativa é correta, a outra não é. Fiquem tranquilos, é que demora mesmo para fazer o vídeo, tá? Uma resolução de prova eu levo por volta de 12 horas para conseguir fazer tudo para vocês terem aqueles vídeos do jeito que estão, correto? Eu não estou só no YouTube, eu tenho os alunos particulares que eu tenho que dar conta deles também, tá? Então por isso que tá demorando um pouco, mas vocês vão ter todo o conteúdo que vocês merecem. E aí, curtiu as informações? Então não esquece, se inscreva no canal, me dá seu like, ative o sininho, compartilhe o vídeo. E me aguarde, porque essa semana ainda a resolução completa dessa prova e mais, a prova traduzida para você baixar gratuitamente. Bye!